Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do Conexão Diagnóstica. E hoje eu estou aqui com uma convidada, mais uma vez, muito especial. Eu queria pedir para ela começar se apresentando e contando um pouquinho o nome dela, claro, mas principalmente o porquê que ela escolheu essa especialidade que ela faz hoje e quando que foi a decisão que ela tomou ali ao longo da faculdade de falar, não, é isso aqui que eu vou fazer para minha vida. Então, eu sou a Lauana, eu sou médica anestesista, sou gaúcha, me formei lá em Pelotas. E, na verdade, assim, eu não tenho médicos na minha família, então a minha decisão pela medicina foi, eu acho, quando eu era criança e eu via, eu ia consultar, eu achava interessante, eu gostava disso, e aí foi uma área que me despertou. Aí eu morava no interior, eu decidi fazer medicina, então eu me mudei para Pelotas e lá que eu fiz a minha graduação. Já a anestesia, então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer. Eu não tinha um direcionamento, eu quero ser isso, eu queria ser médica, né? E aí me despertou, eu comecei a gostar bastante da área cirúrgica, na Uhum. verdade, sabe? Então eu comecei lá pelo quinto, são 6 anos de faculdade, né? Lá pelo quinto ano, sexto ano, comecei a frequentar mais o centro cirúrgico. E na verdade o que eu achava que me interessava, que era cirurgia, não foi o que me despertou, foi a anestesia. Eu lembro sempre de um anestesista que eu via na minha faculdade, que ele anestesiava as crianças e ele fazia aquela criança dormir, era uma Ficar tranquilo. tranquilidade, e a criança continuava saturando 100%, criança super bem, dormindo. Gostava também bastante da parte da. Às vezes eu via aquela gestante, chegava lá com muita dor, aí ela fazia hack, aliviava, sabe, a dor Uhum. na hora. Então aí que eu decidi que eu queria anestesia, mas foi lá na faculdade e nos últimos anos. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer, não. Não, legal, Laona. Eu sempre gosto de começar o episódio com essa pergunta, porque geralmente dela surgem, assim, reflexões de vida que a pessoa vai É, você vai trazendo, falando e sabe? vai Vai lembrando. pensando, nossa, aquele doutor, aquele chefe que eu acompanhei. Mas eu ia te perguntar em relação um pouquinho sobre a especialidade e anestesia. O que que você entende, assim, hoje dentro da especialidade como principais desafios de um médico anestesista e principalmente também principais oportunidades, pensando às vezes numa pessoa que está acabando a faculdade de medicina, às vezes ela quer fazer anestésio, ela não entende exatamente a rotina. O que que você falaria, assim, em relação a desafios e oportunidades dentro da anestésio? Então, assim, ó, eu gosto bastante da minha área. Então, sempre que alguém vier me perguntar sobre anestesia, eu vou indicar. Se a pessoa tá com vontade de fazer, eu vou dizer para a pessoa fazer. Uhum. Eu vou, Vai jogar a vou favor. apoiar, vou jogar a favor do meu, mas é porque eu realmente gosto e eu acho que tem oportunidades para quem for trabalhar, estudar, trabalhar certo. Eu acho que sempre tem oportunidades, tá? Aí, no caso, eu trabalho mais com anestesia ambulatorial, né? Foi um Uhum. campo que eu praticamente abria, que não tinha muito na cidade, porque eu senti um pouco de dificuldade de trabalhar nessa parte de anestesia hospitalar. E eu acho que de desafios, para mim, principalmente assim, quando eu me formei, foi isso, que eu acabei não me inserindo em um grupo de anestesia e eu fui trabalhar com a parte de anestesia ambulatorial. No início não foi fácil, realmente, mas muitas portas se abriram e eu acho que tem bastante campo, sim, para quem quer fazer anestesia. Eu acho que é uma área também que quem faz anestesia geralmente é anestesista, não é uma área que outras pessoas Se ou um metem, assim. médico generalista vai Uhum. fazer, entendeu? É, pelo menos não, a gente não fica sabendo muito disso, não tem Uhum. muito disso, como em algumas áreas da medicina que infelizmente tem muita gente adentrando e fazendo, né? Na anestesia, eu acho que o campo, ele é um campo bom e é mais restrito para o médico anestesista mesmo. Não, perfeito. Então, basicamente, para resumir, até para uma pessoa que é estudante de medicina, é o que você estava mencionando, eu entendo que existem duas maneiras básicas de trabalhar como médico anestesista. Ou você pode fazer uma ou outra, ou as duas, que seria uma terceira maneira, que seria anestesia ambulatorial, anestesia Isso, hospitalar, ou você pode mesclar a sua rotina, às vezes, com plantões e outros períodos que você faz anestesia ambulatorial. Seria isso? isso, basicamente isso. Isso. Como eu tenho filhos, de Uhum. uma rotina um pouquinho mais Sim, assim, sim. então eu achei melhor Sim, ficar mais sim. com essa parte de anestesia ambulatorial. E aí eu não faço mais plantão hoje em dia. Ainda trabalho um pouco com anestesia hospitalar, mas é menos. Faço mais essa parte de ambulatorial mesmo. Não, é legal você trazer isso, porque acredito que para muitas pessoas, até estudantes de medicina,
outros médicos ou até pacientes, às vezes a gente tem a ideia do anestesista como aquela pessoa que está dentro do centro cirúrgico exclusivamente anestesiando, né? Mas na verdade, o anestesista é uma figura muito maior do que isso, né? Como você mesmo mencionou, de às vezes está numa clínica, de às vezes está num procedimento ambulatorial, ele pode estar presente nesses ambientes também. Seria isso, então, né? Isso, com certeza. Às vezes a pessoa pensa, o anestesista ele faz anestesia e vai embora. Também tem muito disso, É, muita gente fala isso, e na aham. verdade não, né? O anestesista vai estar ali presente o tempo inteiro, se for uma cirurgia, um procedimento ambulatorial, enfim, ele vai anestesiar e que vai cuidar do paciente, sinais vitais, pressão, saturação, tudo isso é papel do anestesista. Então, vai cuidar do paciente em tempo integral. Eu digo, às vezes eu falo, o anestesista tem que ser o primeiro a chegar para deixar o paciente anestesiado e o último a ir embora, a pessoa vai embora depois que o paciente acorda, Acorda, né? né? É verdade, é verdade. E agora, lá, mano, eu ia te perguntar uma dúvida comum, que eu tenho um pouco. É o anestesista, ele, não que ele pode ter consultório, eu sei que todo médico pode ter consultório, mas é comum que o anestesista tenha consultório entre vocês? E se sim, se o anestesista, ele tem consultório, quais geralmente são as principais áreas de atuação de um anestesista que tem um consultório? Seria a dor? O que que seria, assim? Então assim, ó, hoje em dia estão priorizando bastante, se fala-se muito em segurança do paciente, né? Uhum. Então, priorizando a segurança do paciente, o que que é importante? O paciente passar antes do procedimento dele ou da cirurgia com um médico anestesista em consultório para fazer a avaliação pré-anestésica. Então, basicamente, o consultório seria para a gente fazer a avaliação pré-anestésica, conhecer o paciente, tirar as dúvidas do paciente, ver se esse paciente está apto para essa cirurgia. E outra parte que aí seria que é só consultório mesmo, clínicas assim, é da anestesia da dor, Uhum. que é uma área que vem crescendo bastante e que ajuda muito os pacientes, né, que tem aquelas dores incapacitantes. Então, a anestesia, a parte de consultório também tem, muitas pessoas às vezes não sabem, mas tem isso sim, e é muito importante para fazer, como eu falei, a avaliação pré-anestésica e também a medicina da dor. Não, perfeito, perfeito. E agora trazendo um pouquinho da anestesia, Laura, a interface nossa aqui, eu como radiologista, você como anestesista, como que funciona a parte da anestesia dos exames de imagem? Assim, eu sei que você já trabalha aqui na clínica há alguns anos, mas eu queria que, se você puder explicar, por exemplo, quais são as principais atribuições que você como anestesista tem aqui? Ah, é mais ressonância, mais tomografia, são mais crianças? Como que funciona assim, essa parte de anestesiar para um exame de imagem especificamente? Então, falando assim, de anestesia para tomografia e ressonância magnética. Então, são exames que são exames indolores. Então, eu não Uhum, estou fazendo anestesia para tirar dor do paciente. Só que são exames que o paciente não pode mexer. uhum. Então, por exemplo, crianças, elas não vão ficar paradas ali para fazer o exame. Tem que ficar, para ter boa qualidade da imagem, ela não pode mexer. Então, a demanda de crianças é bem grande, tem bastante criança que precisa fazer sedação para poder fazer o exame. Geralmente as crianças até 5, 6, 7 anos, depende, 8 anos, a maioria não fica parada, não faz. Então, todas essas crianças, se tiver indicação de fazer exame de imagem, elas precisam de anestesia. Aqui na clínica, então, a gente faz as anestesias, mas a gente, antes de instalar todo esse serviço, a gente montou protocolos, a gente tem medicações, tem oxigênio, tem tudo o que precisa para fazer esse atendimento da criança, como se fosse equipamentos do hospital, a gente tem aqui na clínica, que às vezes as pessoas ficam inseguras. Não, a gente tem monitorização específica também, né? Então, para esse público que procura bastante que precisa de anestesia para fazer exames de imagem são as crianças. E os adultos, a maioria, nem todos, né? Um dos grandes motivos deles fazer a sedação, a anestesia, é por fobia. Então, às Uhum. vezes, as pessoas acham, nossa, só eu tenho fobia, meu Deus, eu tô vindo aqui. E, na verdade, não, tem muita gente, é muito mais comum do que as pessoas imaginam, essa procura de sedação para fazer por conta de fobia. Tem pacientes que às vezes falam assim, eu só vou conseguir fazer se eu dormir profundo, se eu... E na verdade eu converso, explico, falo que a gente tem medicações que a gente pode fazer com o paciente até um sono mais leve e eles conseguem fazer, Uhum. sabe? E a anestesia ajuda bastante nisso também. Pacientes especiais, idosos, tem bastante indicação de Anestesia para exame de anestesia imagem. para exame de imagem. Não, perfeito. E aí, falando um pouquinho dentro da anestesia, Luana, você enxerga alguma área, assim, em potencial crescimento nos próximos anos, ou alguma oportunidade, assim, eu sei que a gente
sempre comento, até a gente estava falando aqui em off nos bastidores antes do episódio, dentro dessa parte da dor. Existe alguma área assim que você falaria, às vezes, para uma pessoa que quer fazer anestésio, ó, isso aqui tende a crescer, o mercado está crescendo. Como que você enxerga assim algum subnicho dentro da especialidade? Então, eu não é porque é a área que eu trabalho, mas eu acho que é uma área que tem bastante potencial mesmo, é a anestesia ambulatorial. Aham. Eu vejo que tem bastante procura e, por exemplo, mas o que que é essa anestesia ambulatorial? Tem coisas que ela é indispensável, por exemplo, para fazer um exame de imagem. Mas tem pessoas optando por fazer anestesia para procedimentos estéticos, que elas Uhum. poderiam fazer sem, mas elas fazem esse procedimento com anestesia porque é muito mais confortável. Atendimento de crianças para procedimentos odontológicos, por exemplo. Daria para fazer na força, segurar a criança? Sim, Daria sim, também. sim. Mas vem crescendo muito a procura por fazer com a criança dormindo. A gente evita traumas e outras coisas, né? Então, eu acho que essa área da anestesia tá crescendo bastante. Não, perfeito. E se você puder, Laura, também explicar um pouquinho para o público como que é a formação de um médico anestesista. Hoje, quanto tempo que é de residência? Depois, geralmente sai da residência, vai trabalhar direto. O pessoal tem feito sub, não tem? Como que funciona assim? Ah, eu quero fazer anestesia, beleza. Qual que é o caminho lógico assim até você se tornar anestesista? Então, primeira coisa é ser médico, né? Porque às vezes as pessoas acham que anestesista é médico, com certeza. Então, são 6 anos de faculdade e depois, para entrar na residência, são 3 anos de residência médica. Eu fiz os 6 anos de medicina, os 3 anos da faculdade da residência de anestesia e prestei a prova do título, que é título de especialista, Uhum. e aí eu fui aprovada no final da residência. De sub, se a pessoa terminou a anestesia e ainda quer fazer alguma sub, tem opções de fazer anestesia pediátrica, Que legal, não sabia. tem só anestesia pediátrica por 1 ou 2 anos, e também tem a medicina da dor, né? Anestesia, Uhum. que também está crescendo bastante. Não, São perfeito. as subs mais procuradas. Não, perfeito. E essa medicina da dor, eu penso que seria principalmente aquele anestesista que quer atuar mais ambulatorialmente, em consultório, seria isso? Isso, é para esses anestesistas que quer trabalhar em consultório, e eles trabalham com essa parte, geralmente umas dores refratárias, que o paciente queixa da dor, não consegue melhorar, então ele procura o médico anestesista. Tem anestesistas que trabalham bastante com a parte de bloqueios Bloqueio, anestésicos, sim, né? sim. Que eles pode ser feitos na própria clínica, assim, com acompanhado de ultrassom, guiados. Não, perfeito. E agora, Laura, até levando um pouquinho mais nosso papo aqui em relação à marca pessoal, posicionamento, como que você enxerga hoje a importância do médico ele pensar um pouquinho além só da parte técnica, né? Porque eu sei que, claro, que a gente tem que ser bom tecnicamente, a gente tem que se preocupar com o nosso paciente, acho que isso é premissa básica, mas além disso, como que você enxerga a importância do médico também, ele ter um pouquinho a cabeça aberta para se preocupar com posicionamento no digital, posicionamento em mídias sociais, você acha isso importante como médico anestesista? Hoje em dia, com certeza, esse posicionamento nas mídias, no Uhum. marketing social, ele é muito importante, porque, por exemplo, eu mesma, se eu vou procurar um médico, eu preciso fazer uma consulta, qualquer médico, seja, eu vou procurar, vou ver o Instagram desse médico, vou ver a formação dele, vou ver como que ele fala, e geralmente o médico que tem um Instagram, entre ele e o outro que eu nunca vi, que não tem nada, você acaba indo pelo médico que Com está nas certeza. redes, pelo médico que está falando. Com certeza, a formação é super importante, não encurtar caminhos, eu Com acho que certeza. hoje em dia é essencial, porque realmente tá tendo muitas vagas de medicina, tá tendo muita gente fazendo medicina, muita gente que já fez uma faculdade está fazendo novamente a medicina, e eu não sou contra isso, sabe? Eu acho que se a pessoa tem desejo de fazer, ela tem que fazer. Só que não é não encurtar caminho, sabe? Fazer uma residência, Uhum. não é um curso de final de semana ou uma coisa que você vai estar apto para ir lá e atender o Com paciente, sabe? certeza. Eu acho que isso é super importante. Com certeza. É aquela coisa, né? Além de você ser bom, você tem que parecer bom, né? Porque às vezes Isso, com se você não certeza. parece bom, às vezes a pessoa que às vezes é pior que você vai ser selecionada pelo paciente porque você simplesmente não apareceu na frente daquela pessoa, né? E é até interessante esse gancho que você falou de encurtar caminhos, né? Porque hoje a gente vê muitas pós-graduações, muitos cursos de finais de semana e até várias pessoas que fazem esses cursos às vezes se portam ou se colocam como especialistas, né? Mas
a vivência que uma residência médica traz, né, os perrengues que você Com passa, certeza. além da parte técnica, eu considero assim insubstituível para até formar caráter como ser humano, né? Porque, putz, só quem faz uma residência sabe o que é uma residência, né? Questão de hierarquia com R+, com o chefe, respeito, você às vezes tá morto ali, enfim, passar uns perrengues que fazem bem para crescimento. E eu ia te perguntar, ó, também, como que você entende essa importância do médico pensar como gestor ou empresário? Porque eu sei que às vezes a gente na faculdade não se prepara, eu digo que zero, assim, praticamente, para entender a medicina também, essa parte de clínica, essa parte mais empresarial da medicina. Então, como que você, assim, acredita que isso pode ser melhorado ou como que você enxerga essa questão também? Eu acho que esse é um outro ponto que é super importante. Eu mesma, quando eu comecei na anestesia, eu não tinha muito essa visão de empresa, Aham. de, enfim, a visão de empresa mesmo, né? E aí eu trabalhava mais sozinha, por mim, então vamos dizer assim, trabalhava muito e ganhava menos, Uhum. mas não é, entendeu? Quando eu comecei, fiz essa virada de chave, tem que ter uma empresa, tem que procurar uma ajuda Com financeira, certeza. né? Eu acho que isso fez total diferença na carreira e é o que faz diferença na carreira de vários médicos, sabe? Eu acho que tem que ter um planejamento financeiro, tem que trabalhar, tem que ter empresa, tem que ampliar também, crescer, dar oportunidade para outras pessoas, que isso ajuda você também a Com crescer, sabe? certeza. Porque sozinho eu acho que a gente não consegue ir muito longe. Com certeza, com certeza. Então eu acho bem importante isso. Às vezes a gente vê alguém que faz muito sucesso, mas a gente não consegue enxergar o tanto de pessoas que trabalham junto com aquela pessoa para que aquilo seja Com possível, certeza, e né? geralmente a gente vê só quando a pessoa chegou lá, né? Não vê o Tipo, caminho, não né? vê o caminho que a É, pessoa percorreu, é o tanto verdade. de dificuldades. Então, por isso que também é importante a gente, às vezes, ai, mas aquela pessoa já faz sucesso, mas a gente não sabe o tanto que ela batalhou, o tanto que Com ela estudou, o certeza. tanto... Então, é sempre importante estudar, aperfeiçoar, que vai chegar lá. Eu sempre falo, o bom médico, ele tem espaço para hoje até tem espaço para todo mundo, mas para o bom médico tem, sabe? E sempre vai ter, né? Eu acredito, assim, Eu pra acredito quem que é sempre bom, vai ter, para quem é bom. com certeza, as coisas acontecem, né? E até te perguntar, Lauana, também um pouquinho pegando esse gancho que a gente falou sobre empresarial, essa questão de marca na medicina. Hoje você acredita que o médico ele pode transformar o conhecimento dele em algo escalável dentro do digital, como por exemplo com um infoproduto, com alguma coisa que ele pare de vender sempre as horas dele e consiga monetizar de alguma outra maneira? Como que você enxerga isso dentro da carreira do médico? Você acha que os médicos estão abrindo o olho para essa oportunidade? Como que você vê isso? Eu acho isso ótimo. É uma. Você mesmo faz isso, né? Nossa, dá um trabalho, mas Dá eu gosto muito muito. trabalho, realmente. Você vê ali por pronto, você acha, nossa, é fácil, né? É, Mas dá muito trabalho, só que eu acho que é um trabalho compensador, com com certeza. certeza. Depois que você consegue desenvolver o que você queria e que deu certo, com certeza é Com ótimo, certeza, não com é? certeza. Eu sempre brinco que trabalhar com infoproduto é uma coisa desproporcional, né? No começo você faz muito e vê pouco, e depois não que você faz pouco e vê muito, mas você continua fazendo e aí sim você começa a ver muito. Então, é muito diferente você estar dentro de um ambiente digital, porque os esforços eles não são necessariamente diretamente proporcionais à recompensa. Às vezes você tem uma recompensa muito grande por um esforço que você está sempre fazendo. E geralmente o desafio é o começo, porque você acaba fazendo e não vê tanto retorno, mas aos pouquinhos, quando a coisa começa a florescer, é bastante gratificante e é muito diferente no físico, né? Porque o físico você vai ali paciente a paciente, clínica por clínica, e você vai crescendo, mas é um crescimento mais gradual e com um pouco menos de risco, né? Então, o médico hoje, para estar presente dentro do digital, ele precisa ter também um pouquinho de apetite ao risco. Eu sempre falo isso pro pessoal da mentoria, que você tem que ter ali um pouquinho de apetite ao risco e às vezes tá disposto até a perder um pouquinho no começo para depois a coisa começar a acontecer. E para finalizar, Laona, você é uma pessoa que eu queria chamar aqui há um tempo já, sempre falava com a Kelly de te chamar, ela sempre também te recomendou. É uma pergunta mais reflexiva, assim, se você fosse olhar para trás na sua carreira, você teria feito alguma coisa diferente, ou você daria alguma dica diferente para uma pessoa que às vezes está começando a faculdade, pensa em fazer anestesia, alguma coisa que você tenha ido por esse caminho e você fala, não, não vai por aqui, vai por outro. O que que você pensa assim nessa questão mais reflexiva da carreira?
Então, eu acho assim, para quem está fazendo medicina hoje em dia, o que eu acho que é super importante é, como eu já tinha falado antes, não encurtar caminhos, mas assim, Uhum. estudar, voltar para aquele tempo de pegar livro, ler, estudar bastante, mesmo que a recompensa vem. Como você falou, agora é estressante, é cansativo, mas eu acho que vale muito a pena. Todo o estudo, o esforço que você tiver agora vai ser recompensado no futuro, sabe? Eu, na minha faculdade, eu realmente. Eu acho que eu fiz uma boa faculdade, eu estudei Sim, com bastante, eu certeza. fiquei. Não tenho muitos arrependimentos. Uhum. Não me arrependo também da área que eu escolhi. Uhum. Eu só acho que também vou dar uma dica assim para alguém que for estar fazendo medicina, às vezes não ir muito desde o primeiro ano, eu quero fazer isso, ficar só nessa área. Eu acho que abrir a Complexo. mente, abrir Uhum. para outras oportunidades, que nem eu fui totalmente sem pretensão de anestesia e acabei fazendo anestesia, né? Uhum. Hum, eu acho que é isso, fazer uma boa residência é muito importante. É, eu acho que uma boa residência, ela salva uma faculdade ruim, né? É, eu vejo assim, por exemplo, quando eu me formei, antes eu me formava em dezembro, lá em novembro já tinha gente me oferecendo plantão, por exemplo, eu tinha Uhum. muitas oportunidades. Hoje em dia eu vejo quem está se Um formando perrengue, né? reclama muito, É, implora por um plantão, é, sabe? Então eu acho que hoje está um pouquinho mais difícil por sim, isso, com mas certeza. não está, não acho que esteja ruim, não acho que as pessoas não devem fazer medicina, se for o que elas gostam, eu acho que elas têm que Com fazer. certeza. Só que elas têm que procurar, tá um pouquinho mais difícil do que era antes. Com O certeza. mercado de trabalho tá mais seletivo, mas para os bons tem espaço sim, com certeza. É, com certeza. Eu acredito que seja exatamente isso. Às vezes, de você parar e conversar com alguém que está alguns anos na sua frente, né? Acho que isso, Isso. não só na medicina, mas como na vida, eu sempre tento escutar meu pai, meu avô e outras pessoas que eu gosto e me inspiro. Porque às vezes você parar 5, 10 minutinhos e conversar é o poder que te impede de errar, assim, por uma coisa que você provavelmente erraria, né? E com a medicina, acredito que seja isso, né? Para uma pessoa que está começando, ela entender que o mercado mudou, que o mercado naturalmente está mais concorrido porque tem mais gente fazendo, mas que assim como sempre foi, o espaço continua existindo para quem continua sendo bom. Acredito que você concorde com esse tipo de Com pensamento. certeza, eu mesma, quando eu me formei na residência de anestesia, eu só tinha essa parte de anestesia de centro cirúrgico. Então, eu me formei, eu também tava, tinha os meus medos, as minhas inseguranças, mas eu decidi começar. E eu comecei com uma clínica. Eu comecei aqui no CDI por vamos supor, alguém me indicou para mim fazer o exame, eu não vou, nunca vou esquecer, porque foi assim, eu vim aqui fazer um exame cardíaco, Uhum, sedar um paciente para um exame cardíaco. Foi muito bem, deu tudo certo, alguém da clínica falou, ai, gostamos dessa doutora, vamos chamar ela. Então, abriu essa porta, eu uhum. comecei aqui. E o que realmente me abriu bastante portas, eu acho também, foi o Instagram, que aí eu decidi Sim, falar um pouco de anestesia para as com pessoas, porque certeza. muita gente não sabe, né? Com O certeza. que um médico anestesista faz, como que é. E aí o Instagram também me abriu bastante portas. E eu já tive uns perrengues também, às vezes pensei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não vou ir pro Hum. hospital da plantão? Mas eu segui sempre na minha linha, desde que eu me formei, eu segui. Comecei com um dia, depois dois, três, cinco, e depois consegui preencher minha agenda e deu tudo certo, assim. É muito doido você pensar o poder que uma decisão de começar pode ter na sua vida, né? Isso, Porque aham. às vezes a gente não começa, é muito comum isso até. Eu vejo muita gente falando, eu quero começar no digital, mas eu não sei se eu tenho o que falar, não sei se meu produto vai dar certo e tal. Eu sempre falo, cara, começa, assim, você nunca, às vezes daqui 5 anos você vai agradecer muito o seu eu de Por ter hoje por começado ter lá atrás, com começado e ter, certeza. às vezes, acontecido uma coisa muito maior do que você imaginou. Por exemplo, na minha outra empresa, que é o Deolaudo, hoje a gente tem mais de 2.000 alunos, assim, a gente começou há 4 anos, 3 anos e meio. Eu nunca, na minha vida, ia imaginar que 2.000 pessoas confiaram na gente para, enfim, ensinar radiologia para elas. E da mesma maneira, na minha nova empresa, que é a MedScale, uma empresa específica de mentoria para médicos, a gente está batendo 20 mentorados em 6 meses. Então, eu nunca imaginei que 20 pessoas também tão rápido, assim, confiariam. Então, é muito doido você ver o poder que começar pode ter na sua vida. Então, queria te agradecer, ó, imensamente, assim, pelo seu tempo aqui. Eu já te conhecia bastante até, mas acho que pude ter esse tempo a mais contigo e para mim foi sempre um aprendizado sentar aqui com pessoas diferentes e escutar um pouco das histórias que vocês trazem. E hoje eu tive essa oportunidade de escutar a sua, então te agradeço imensamente pela presença.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha especialidade. Perfeito. E por fim, pessoal, te faço esse convite para vocês se inscreverem no canal do YouTube, seguir a gente no Instagram e também a gente está sempre totalmente aberto a sugestões de temas, de convidados. Fiquem totalmente à vontade, que a gente está aqui para ouvir vocês. Forte abraço e boa noite a todos.